dia, pessoal, tudo bem? Conforme combinado, voltamos aqui com o nosso segundo vídeo a respeito da inteligência, onde abordaremos hoje o cálculo moral e estratégias. Antes disso, precisamos apreciar essa imagem aqui, que sugere um funcionamento, uma explicação de funcionamento da mecânica da inteligência versus o instinto. Então temos a linha preta, que significa tempo e o problema em si. Temos a linha azul, que significa a atuação da inteligência, e a linha vermelha, a atuação do instinto. Essa seta azul aqui significa o quê? É aonde começa o cálculo moral. Lembremos que é nesse ponto que o cálculo moral começa, tá bom? A inteligência ela funciona em três fases, né? A primeira fase é o preparo, ela reúne todas as engrenagens simples das faculdades intelectuais que todos possuem, em maior ou menor grau, memória, imaginação, juízo, raciocínio, abstração e concepção, e coloca tudo isso para funcionar, para girar, para movimentar. Temos engrenagens compostas também, que não vai dar tempo da gente nós conversarmos sobre isso, que seria o discernimento e o bom senso. Mas as engrenagens simples começam a funcionar a partir do momento que você aciona a sua inteligência para analisar e apreciar o problema que se apresenta diante de você. Aí ela prepara, de certa forma, a sua decisão, né? Ela te dá um resumo do que você precisa fazer, sugestões de como agir, de como executar ações para que esse problema seja solucionado. Entramos então na fase de execução e por fim nós temos o resultado. Perceba que o resultado se afasta da linha preta, que é o problema, indicando o quê? Que normalmente as sugestões de solução do problema que a inteligência lhe dá são muito eficazes. Eles resolvem o problema não só naquele instante, mas eles mantêm o problema afastado de você por tempo indeterminado. Esse é o modo como a inteligência normalmente opera. E o instinto? O instinto é bem diferente. O instinto ele já parte para a fase de execução. Ele praticamente não tem nenhuma fase de preparo. Alguém vem e critica você, você já age instintivamente, né? Você é rápido, você é agressivo, de forma quase que imediata. Então ele já parte para a execução, ou seja, ele já começa mal, já começa executando mal, porque ele praticamente não usou nenhuma da sua faculdade intelectual para poder se posicionar em relação àquele problema, em relação àquela crítica. E como nós executamos mal, o próximo passo normalmente é o passo do reparo, é o processo de reparo. Executamos mal, agimos mal e geramos danos, geramos prejuízos, geramos complicações com outras pessoas. Então essa fase de reparo, ela vem para você, se você for digno, né, para você pedir desculpas, pedir perdão, você vai ter que pedir para a pessoa ter paciência para você se explicar melhor. Você vai reparar todos os danos que você causou utilizando o instinto como solucionador dos problemas da sua vida. Infelizmente, ainda nós normalmente optamos pelo instinto ao invés da inteligência. Depois da fase do reparo, da reparação, a coisa ainda continua ruim, porque o resultado é pífio, o resultado é o pior possível, porque ele traz você de volta para próximo do problema. Ele te traz de volta ao problema. Ele te faz experimentar novamente o mesmo problema. Então o instinto ele não resolve muito pouco e sempre te traz de volta ao problema. Uma ressalva, o instinto tem a sua importância, tá? Ele não é 100% ruim, ele tem a sua importância na humanidade, tem a sua qualidade, mas nós estamos no estágio, já passamos do estágio de termos o instinto sob total controle. Quem deve comandar a nossa mente, as nossas ações, é a inteligência, especialmente a inteligência cristã. Então o instinto ele tem que ser dominado, controlado e usado de uma forma muito restrita, né, em doses extremamente homeopáticas. Então essa é a sugestão de explicação da mecânica de inteligência e instinto. Aí temos o cálculo moral.
Lembrando, né, o cálculo moral começa lá no começo da mecânica da inteligência e do instinto. Ele tem dois componentes, o evento e a consequência. O evento é a sua ação, é aquilo que você faz. A consequência é o fruto do que você faz. Temos os eventos positivos e os eventos negativos. O evento positivo produz um bem para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, e isso se perpetua no tempo e no espaço. O evento negativo é quando você faz o mal, prejudica pessoas, e isso também se perpetua no tempo e no espaço. Quando o seu evento se concretiza, ele encontra a linha da consequência, e aí nós temos o evento consolidado. Temos o colapso daquilo que você faz com as causas decorrentes das suas ações. Esse é o evento consolidado, ele começa a funcionar a partir desse momento e trabalha por tempo indeterminado, lá no futuro, no espaço, e vai embora. Temos o fractal, que não foi criado para isso, né? Mas vai me ajudar muito a explicar o cálculo moral. Então nós temos que entrar um pouco na concepção, no entendimento do que é um fractal. Fractal, pessoal, são padrões matemáticos infinitos, né? Autorreplicantes, que são conhecidos também como impressão digital. Tudo que foi criado por Deus tem o aspecto do fractal. Aí temos aqui do lado uma imagem matemática, digamos assim, criada por computador, mas temos também uma imagem natural, que é a árvore, que ela se desdobra em vários ramos, vários galhos, né, a partir de um tronco. Isso é um fractal. Fractal representa o quê? Representa o evento consolidado e o desdobramento dele no futuro e no espaço. Percebam que ele vai se multiplicar exponencialmente. Nós não teremos mais nenhum controle sobre o que os nossos eventos irão produzir a partir do evento consolidado. Então, você consegue enxergar até certo ponto, mas chega um ponto que tudo que você faz, as consequências do que você faz, foge totalmente do controle. Não temos a mínima noção, não temos a visibilidade de como isso vai se comportar, de como isso vai se reproduzir. Que ele vai se reproduzir, isso é um fato. Pode ser de uma forma mais intensa, menos intensa, mas ele vai se desdobrar em outras pessoas, em outros lugares, né? Isso é fato. O problema é que a lei é a mesma para qualquer evento, seja ele positivo ou negativo. Então, se você fez um evento positivo, se você fez o bem de alguma forma, se você levou conhecimento para alguém, você ajudou alguém, isso vai se desdobrar. Se você fez o mal, isso também vai se desdobrar. Isso vai ser um grande problema, que é o que veremos na próxima imagem. Esse é o ciclo completo do cálculo moral. Temos o evento, temos a consequência, eles se encontram em dado momento, após você executar os seus eventos. Teremos o evento consolidado, ele vai se entrelaçar e se auto-executar como um fractal no decorrer do tempo. E ele vai embora. Ele vai embora, vai se desdobrar, vai se compor, vai se desdobrar efetivamente, infinitamente, e ele vai voltar para você. Aí que está o problema. Ele volta para você muito maior do que aquilo que você criou. Então, se você fez o bem na dimensão 10, ele volta para você na dimensão 1000. Se você fez o mal na dimensão 10, ele volta para você na dimensão 1000, dimensão que eu digo tamanho, né? Então, esse é o ciclo completo do cálculo moral. Percebam que isso é muito forte, é muito intenso e que vale muito a pena nós termos todo o cuidado para decidirmos qual evento iremos produzir, para que as consequências sejam positivas para nós. E aí temos os requisitos, né, para cálculo moral e os impeditivos do cálculo moral. Dentro dos requisitos temos a paciência, porque ela melhora a qualidade das verdades, ela fornece tempo à inteligência. O tempo para a inteligência é um recurso importantíssimo,
Percebam, lembra da figura anterior? Que ela demora um tempo para poder se compor, para acionar todas as suas engrenagens e te fornecer soluções mais positivas, mais efetivas em relação a como tratar determinado problema ou pessoa. Então a paciência é um requisito muito importante para que a inteligência tenha condições de trazer soluções verdadeiras e positivas para você. Sem paciência, você não consegue verificar se aquilo é verdade ou não. E nós sabemos o quão difícil é saber a verdadeira verdade, não é mesmo? Temos também a tolerância, que verifica detalhadamente os eventos para você poder fazer uma composição adequada. Aconteceram várias coisas e você tem que analisar evento por evento para poder entender como determinado evento contribuiu para a formação do problema. Sem isso, o seu critério de julgamento, o seu critério de decisão será prejudicado. E ele fornece também tempo e inteligência, que é um recurso muito importante, como já vimos. Temos também a complacência. Sem julgar, não antecipamos execuções que poderão vir do instinto e não da inteligência. A complacência, ela vem meio que dominar, ajudar a dominar o instinto. Você não julga por antecipação, você aguarda para poder apurar melhor os fatos, o que foi dito, o que foi vivido, o que foi experienciado, para você não antecipar nenhuma execução. Se você antecipar a execução, já vimos lá nas figuras anteriores, o que vai acarretar? Não vai resolver o problema, ele apenas vai gerar mais problema ainda e vai te reconduzir ao problema no futuro. Então a complacência é um elemento importante na questão do cálculo moral. E o perdão é o que tem de melhor, meus irmãos. O perdão é tudo de bom, digamos assim. Ele reinicia o sistema. O perdão reinicia o sistema. Você está trabalhando no seu computador, no celular, e ele trava. E aí nós temos que reiniciá-lo. Liga, desliga. E esse perdão, esse reiniciar o sistema, é um recomeço para várias situações, para várias pessoas, para vários momentos, né? É uma nova chance, é uma nova reencarnação. Todos nós precisamos do perdão. Se nós estamos reencarnados é porque em algum momento fomos perdoados. O perdoar é permitir que se recomece. O perdoar não é quitar a dívida. Quem quita a dívida é cada um que a produziu. Então o perdão é uma nova chance, é um recomeçar, é uma nova reencarnação. E as pessoas, todos nós precisamos muito disso. Se uma pessoa erra e tudo está compreendido, está entendido, e você perdoa essa pessoa, lógico, de uma forma séria, de uma forma orientada, explicada, adotado critérios para que essa pessoa siga esse perdão, digamos assim, ele tem a chance de recomeçar, ele tem a chance de recomeçar sem cometer o mesmo erro. Então o perdão tem um papel fundamental no cálculo moral e nas nossas atitudes no dia a dia. Ele permite que as pessoas se reiniciem, que tentem novamente até acertarem. E isso por si só é um grande solucionador de problemas. O perdão por si só ele é um grande solucionador de problemas. E os impeditivos? É mais ou menos o contrário dos requisitos. Temos a impaciência, que rouba o recurso tempo da inteligência, e sem tempo a inteligência não atua. E sem inteligência o cálculo moral não acontece. Temos a intolerância, que faz com que percamos muitas informações valiosas. A intolerância, ela afasta você daquilo que você discorda. E ao se afastar, você conhece muito pouco daquilo que você discorda. Se você tem uma pessoa que discorda de algum ponto de vista e você se afasta, essa pessoa fica cada vez mais incompreensível para você. E isso é um grande problema. A intolerância faz que sejamos ignorantes em relação àqueles que nos contradizem. E ignorância, nós já sabemos qual é o resultado, né? É catástrofe.
Então temos que sermos tolerantes para que possamos adquirir muitas informações sobre aquele que nos contesta, né, que nos contradiz. E temos também o excesso de severidade. Quando nós somos muito severos em relação a pessoas, a processos, problemas, nós deformamos a real verdade, nós deformamos também a personalidade das pessoas, deformamos também as informações. O excesso de severidade é um problema. Por quê? Se você acompanha uma pessoa minuto a minuto, fiscalizando ela, fazendo ela sentir uma pressão, né, de observação, de acompanhamento, de vigilância, ela se comporta de uma maneira diferente do que habitualmente faz. Essa severidade tem esse efeito. Se você é muito intransigente, é muito exigente ao extremo em relação a pessoas e processos, a tendência é que você deforme todos. E ao deformá-los, você não tem a verdadeira informação do que está acontecendo. Você não tem a verdadeira informação do que aquela pessoa realmente é, porque ela está sendo alterada pelo seu excesso de severidade. Com isso, acontece algo estranho. Se você é muito severo, você se torna parte do problema. Você não se torna mais uma pessoa fora do problema tentando resolvê-lo. Você começa a fazer parte do problema. Em relação à intolerância e impaciência também, né? Se você não tomar cuidado para não aderir a esses impeditivos na sua atuação, você vai fazer parte do problema, você vai aumentar o problema e você vai contribuir com o problema e não com a sua inteligência e com as soluções que virão dela. Então a severidade é complicada. Não estamos aqui dizendo, porque a severidade também tem um lado positivo, digamos assim. Ela tem um lado disciplinador, ela tem um lado que aperfeiçoa também pessoas e processos. Mas muito cuidado, meus irmãos, ao usar esse recurso da severidade. Ela pode ter um efeito contrário daquele que você almeja. Ao invés de disciplinar, aprimorar, aperfeiçoar, lapidar pessoas e processos e ambientes, ela pode dar um efeito contrário. Ela pode atrofiar, pode deformar, pode causar muitos problemas. Tá bom? E aí temos a base evangélica de toda essa questão do cálculo moral, que tem que ter. Se não tiver, tem alguma coisa errada, né? Se não tiver, precisamos procurar melhor. Aí temos Mateus 16, 27, onde explicitamente o mestre fala: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um as suas obras. É claro que ele faz uma referência clara e objetiva ao desdobramento de todas as suas ações, que são as suas obras. Então, se você fez um cálculo moral e entendeu que a trajetória de tudo aquilo que você faz se desdobra no tempo e no espaço, acumulando densidade, acumulando efeitos positivos ou negativos, você entenderá que é a partir do cálculo moral que você começa a dar identidade às suas obras, se ela será positiva ou negativa. Isso é importantíssimo, meus irmãos. Se a sua obra é positiva, você não tem dívidas e você acrescenta conhecimento e créditos espirituais muito grandes na sua atual reencarnação. Temos também a lei de causa e efeito, que foi trazida de uma forma muito detalhada, muito responsável pelo Allan Kardec. Leiam Allan Kardec, lá vocês encontrarão lei de causa e efeito. Leiam, é importante que vocês saibam. Temos também Mateus 7, 17 e 20,
Semelhante a toda árvore boa que dá frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nós produzimos frutos o tempo todo. A cada evento que executamos, produzimos frutos. E se nós não aplicarmos o cálculo moral na elaboração e execução dos nossos eventos, nós corremos o risco de produzir frutos ruins ao invés de produzir frutos bons. Muitas vezes achamos que estamos fazendo uma coisa muito positiva e na verdade não é bem assim, porque quando ela se desdobra, o resultado é diferente daquele que almejamos. Então temos que tomar o máximo cuidado para que sejamos o tempo todo o máximo possível. Não é fácil, né? Falar é fácil, mas fazer não é fácil. Que sejamos, na maior parte do tempo possível, boas árvores produzindo bons frutos. E esse trecho aqui causa arrepio, né, em várias pessoas. Será cortada e lançada ao fogo. Isso não é literal. Temos que expandir esse entendimento do Evangelho. Lançado ao fogo, que fogo é esse? É o fogo das nossas reencarnações. Se você produz maus frutos, você vai se adentrar em uma labareda de complicações nas suas futuras reencarnações. Se você produz o mal, produz a discórdia, produz a indiferença, produz a violência, seja ela qual for, você está produzindo para você mesmo. E no futuro você é lançado ao fogo das consequências dessas atitudes, desses frutos, né? Então, lançado ao fogo é muito mais profundo do que a gente imagina. Não é uma coisa literal de pegar uma planta, uma árvore e lançar ao fogo. É o fogo das consequências das nossas atitudes, que pode ser um fogo, mas pode ser um bálsamo, né? Se formos nos transformarmos em boas árvores e produzirmos bons frutos, não seremos lançados ao fogo, seremos lançados aos bálsamos de tudo aquilo de bem e de bom que produzimos. Temos também Mateus 18, 21 e 35. Aí o Pedrão, ele pergunta, né, para o mestre quantas vezes ele tem que perdoar o irmão. Aí ele pergunta, são só 7 vezes? Aí Jesus já dá uma direta nele, né? Não, meu amigo, não são 7 vezes não, são 70 vezes 7. Meus irmãos, é lindo isso. Está muito claro, está muito explícito a importância que Jesus nos orienta, que Jesus dá ao aspecto do perdão. Porque ele sabe, né, muito mais do que nós, e ele sabe que o perdão resolve muita coisa. Não é fácil perdoar, é complicado, né? Precisamos aprender ainda, estamos aprendendo na verdade e iremos aprender. Estamos programados para isso, mas o perdão é importante que saibamos que é muito importante em toda a nossa vida, mesmo porque fazemos muito uso dele, né? Precisaremos fazer muito uso do perdão, e a nossa atual reencarnação é um exemplo profundo disso. E aí entramos na questão da estratégia, né? O que é estratégia? É uma combinação indireta, um objetivo, uma condição. E aí temos duas estratégias, temos a estratégia espiritual cristã e a materialista. Vamos tentar entender qual que seria a mais vantajosa? A estratégia cristã é essa linha azul, as colunas com borda dourada são os bens materiais, que não é apenas, vamos ressaltar isso aí, não é apenas o dinheiro, a casa, o carro, é também os entes encarnados à sua volta. Então é sua família, são seus amigos, é o seu ambiente de trabalho. Tudo isso vamos entender como bem material, tá bom? Abaixo temos a estratégia materialista, que é a linha vermelha. Então na estratégia cristã, você busca a questão espiritual, você acrescenta a questão espiritual na tua vida. E você busca isso constantemente. Então você estuda o Evangelho, você estuda o Espiritismo, tenta compreender exatamente o que o Mestre quis expressar em suas maravilhosas, profundas, inteligentíssimas parábolas, e você
reencarna buscando essas coisas o tempo todo. Você prioriza isso. A questão material, meus irmãos, ela é importante. Não vamos aqui achar que não dependemos da matéria. Nós dependemos, né? Precisamos reencarnar ainda e dependemos sim do nosso salário, da nossa casa, do nosso carro. Nós precisamos disso, né? Não é um luxo, é uma necessidade. E Deus sabe disso. Lá para frente verificaremos isso. Então, não significa que aquele que busca a estratégia cristã ele só vai focar o espiritual. Não, ele vai focar o espiritual com mais intensidade, mas vai também, através do seu esforço, do seu mérito, trabalhar para se sustentar e sustentar a sua família, contribuir no sustento da sua família. Isso é tranquilo, é pacífico, né? E aí, com esse gráfico, o que nós observamos? Que conforme aquele que adota a estratégia cristã vai se aprofundando no evangelho cristão, vai se aprofundando nas questões espirituais, ele vai adquirindo conhecimento e uma bagagem espiritual muito grande, ele vai evoluindo. E percebam que os bens materiais acompanham esse crescimento espiritual dele. Acompanham, né? Então ele conquista os dois mundos, ele conquista o mundo espiritual, porque ele busca isso, e por consequência ele também acaba recebendo todas as questões materiais de que ele precisa. Isso é uma lei, isso é uma consequência objetiva e óbvia. Veremos mais para frente. E o materialista? O materialista ele segue uma estratégia onde ele se esforça muito mais nas questões materiais, ele se envolve muito mais em relação a isso e praticamente deixa em segundo, terceiro, quarto plano ou nenhum plano a questão espiritual. Então ele começa dedicando muita energia, muita inteligência, todos os recursos inerentes ao ser humano, ele dedica tudo isso para conquistar bens materiais. E ele conquista, ele tem sucesso, ele busca, né? Mesmo porque temos uma lei divina que é cada um de acordo com as suas obras. Ou seja, se ele trabalha muito, fervorosamente para conquistar isso, ele acaba conquistando. Se ele foca a questão material como o principal objetivo da vida dele, ele vai se esforçar ao máximo e vai ter o seu resultado, porque é justo, a todo trabalhador, justo é o seu salário. Mas ele só fica nesse mundo, no mundo da matéria. Ele praticamente não tem a questão espiritual na vida dele, ou se tem é de uma forma muito inócua, muito vazia, muito superficial. Percebam que no gráfico a matéria acompanha as conquistas da estratégia materialista. Ela acompanha, ela vai crescendo, mas chega um ponto que ela vai diminuindo. E chega um ponto que ela abandona o materialista. Mesmo porque temos a interface morte, que todos conhecem, que é só uma transição do mundo material para o mundo espiritual. E nessa interface morte, nenhuma matéria passa por ela. Então, desencarnou, acabou. Mas tem pessoas que ficam imantadas e tal. É um problema, acontece, né? Muito. Mas mesmo assim, não importa. Tudo que ele almejou na questão da matéria até esse momento, ele vai perder. Isso vai ser tirado dele, mesmo porque não é dele, foi emprestado para ele. Então o materialista, no final das contas, ele perde os dois mundos. Ele perde a matéria, porque ele não vai levar para lugar nenhum, e ele perde a oportunidade da sua atual reencarnação angariar alguns recursos muito valiosos, que são os recursos espirituais. Com isso, temos os caminhos derivativos da estratégia cristã e da estratégia materialista, ou seja, são caminhos inevitáveis, são caminhos que, se você persistir nessa estratégia, você irá trilhá-los, alcançá-los de qualquer forma. A única variação aí seria o tempo, né? Quanto tempo vai demorar, quanto tempo vai custar para chegarmos até esse estágio. Então, quem segue a estratégia cristã vai dominar os dois mundos, vai conquistar os dois mundos, o material e o espiritual. Chegou a interface morte, ele deixa a matéria para trás, não precisa mais, e com isso ele consegue ser recebido tranquilamente nas colônias espirituais, que os livros do Chico Xavier explicam muito bem, o filme Nosso Lar também explica.
E das colônias espirituais, de tanto reencarnar buscando a sua cristianização, a sua espiritualização, ele acaba inevitavelmente em algum momento sendo um cidadão, um habitante lá dos mundos superiores. Allan Kardec explica muito bem no detalhe quais são os mundos superiores e inferiores. Leia Kardec, é muito bom, é muito conhecimento. E o materialista? O materialista, ele vai inevitavelmente cair nos abismos. O que são os abismos? Os abismos é uma consequência natural de todos aqueles que buscam exclusivamente a matéria. E a matéria, ela tem uma perversidade que, se você deixar, acontece. Qual é a perversidade da matéria? Ela escraviza as pessoas. Então, o dinheiro escraviza, o sexo escraviza, o status escraviza, né? A posição social, o título de autoridade, todas essas coisas escravizam as pessoas de uma forma lenta, gradual e profunda. E todo escravizado, sem exceção, por mais tempo, menos tempo, não importa, e o destino final dele, após a interface morte, é o abismo. Então temos lá os abismos dos vícios, temos os abismos dos suicidas, temos os abismos dos negligentes, dos indiferentes, enfim, é um festival de abismo. E antes da interface morte, o materialista ele tem um problema muito comum. Perceba que conforme a matéria vai abandonando ele vai cada vez mais se tornando materialista. E essa condição, meus irmãos, causa uma dificuldade extrema ao espírito do materialista. É por isso que nos defrontamos com a depressão, não é o único motivo, mas é um dos. A depressão, o isolamento, a solidão, a tristeza profunda. O materialista está muito mais sujeito a essas coisas do que o cristianizado. Porque a matéria abandona ele e, ao mesmo tempo, é criado um vácuo dentro dele que ele não consegue mais se conectar a nada. Porque o materialismo é muito provisório e superficialista. Mesmo ainda encarnado, ele vai sentir um vazio muito grande dentro dele. Ele não terá o calor, o doce sabor e o perfume das boas ações, dos bons frutos. Porque o materialismo não é uma regra absoluta, mas ele não foca a bondade, a caridade, coisa que o cristianismo foca constantemente. Então ele corre um risco muito grande de ser um materialista, digamos assim, extremo. E isso vai criar um vazio muito profundo, um vazio existencial dentro dele. E por fim, de tanto frequentar abismo, inevitavelmente vai chegar um momento que ele vai ter que ser reconduzido aos mundos inferiores, explicados muito bem também pelo Allan Kardec, pelo Espiritismo, pelas obras do Allan Kardec, professor Rivail. E aí temos a base evangélica para sustentar essa nossa explicação. Lembrando que não somos os donos da verdade, somos estudantes como todos, né? E buscamos aprender para poder nos melhorarmos e melhorar as pessoas que estão à nossa volta e poder ensinar um pouquinho também, se for possível. É muito bonito esse trecho da Bíblia, Mateus 19, 21, 25, 34. Eu não vou ler todo aqui porque é meio complicado, mas dá para a gente discutir ele aí uma semana tranquilo, de tanta riqueza que tem esse texto, tanta coisa, tanto detalhe, tanta profundidade. Aqui ele fala basicamente que a gente se preocupa, né, com o que vai comer, com o que vai se vestir, como será a nossa vida material. E é normal, essa preocupação é normal, e Deus sabe disso. Deus conhece o nosso íntimo, conhece cada célula do nosso coração, da nossa mente, Ele sabe disso, né? E Ele busca explicar para nós
que é o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, coisas materiais, nos serão acrescentadas. É claro, é explícito, é objetivo. Buscai primeiramente o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o cristianismo. O reino de Deus é o cristianismo. Ninguém chega a mim senão através, ninguém chega ao Pai senão através de mim. Então, se você não busca a sua evangelização, a sua cristianização, utilizando o Espiritismo para reforçar esses conhecimentos, né, esses entendimentos, você não consegue alcançar o reino de Deus, você não consegue entendê-lo, você não consegue vivenciá-lo, né? E você alcançando, você buscando isso, não precisa... buscai, não é conquistai, percebam, é buscai, não é conquistai. O simples fato de você buscar, você já vai receber o acréscimo de tudo aquilo que você precisa. Todos os bens materiais, inclusive os bens materiais figurados nas pessoas. Porque, querendo ou não, a família é um bem material e um bem espiritual. Você tem um recurso humano ali que te auxilia, te ajuda. Não é mesmo? Os seus amigos é um bem espiritual e um bem material. Eles nos ajudam tanto na forma material como na forma espiritual. No trabalho também, você tem que ter um ambiente de trabalho, colegas, amigos de trabalho, que viabilizem o trabalho, que partilhem o mesmo objetivo e façam a empresa crescer, lucrar, empregando cada vez mais, ajudando as pessoas, né, a conseguir o seu sustento. Isso é importantíssimo. Tudo isso Deus sabe, Deus entende e sabe que precisamos disso. Mas ele esclarece que primeiro temos que buscar o reino de Deus e sua justiça. E com isso, todo o resto nos será acrescentado. Tá bom? E aí temos um resumo final das consequências, possíveis consequências da estratégia cristã e da estratégia materialista. Na cristã, ela possibilita a conquista de dois mundos, né? O material e o espiritual. Possibilita reencarnações em condições melhores, de forma contínua. Facilita muito a readequação na volta ao mundo espiritual, porque você, de tanto buscar a sua espiritualização, você já sabe como funciona, você já tem uma ideia de como funciona lá. Você já tem contato com bons espíritos, você você intensifica, né, a comunicação, a sua ligação com o seu anjo, com o seu protetor, guia, enfim, são vários nomes. Então isso é possível e isso acontece. Então, quando você chega no mundo espiritual, não é tão diferente daquilo que você vivia até então. Cria a possibilidade de intervenção na ajuda de familiares encarnados ou desencarnados. Se você busca fazer o bem o tempo todo, que é o que basicamente o cristianismo nos ensina, você cria créditos morais. E o crédito moral é muito importante no mundo espiritual. Muitos pais, avós, conseguem interceder em favor de seus filhos, netos, pelo crédito moral que eles adquiriram. E é fácil entender a questão moral. É a moral verdadeira, não é aquela moral deturpada que as pessoas tentam ensinar por aí. É a moral de sempre fazer o bem, de ser um instrumento ativo do bem de Deus, de Jesus, em favor do próximo e de si mesmo também. Então, quando você faz o bem o tempo todo, você cria uma carga moral muito grande. Por exemplo, em condições normais, o filho tem um respeito muito grande pelos pais, porque são pessoas que se dedicaram o tempo todo, a vida toda, em favor dele, do filho. Então, eles têm um aspecto moral muito intenso. É difícil você, em condições normais, um filho não respeitar, não entender a importância que os pais tiveram na vida dele. É complicado. Então eles têm um peso moral muito grande, né? E essa moralidade verdadeira, que nós podemos conversar sobre isso também, vai uns 3 dias conversando sobre moral, a verdadeira moral cristã, ela possibilita muitas coisas no mundo espiritual.
Às vezes, por si só, o indivíduo não tem nenhum tipo de merecimento para receber uma ajuda específica, digamos assim. Mas com a intervenção de quem tem créditos morais avantajados, tem uma moral bem consolidada, bem construída, consegue essa intercessão, consegue a permissão do alto. Então, muitas mães conseguem ajudar seus filhos, encarnados ou não, através dos pedidos que são ouvidos lá por Deus e que são acatados em decorrência de ser feito, do pedido ser feito por uma pessoa com um brilho moral muito intenso. E a materialista? A materialista possibilita conquistas no mundo material, porém elas são temporárias, que é típico de tudo que se relaciona com a matéria. É sempre temporável, é sempre perecível. Pois toda matéria tem prazo para acabar. Desenvolve conhecimento material, porém pouco aplicável no mundo espiritual. Não é zero, né? Mas é muito pouco. Gera inúmeros apegos escravizantes. Corre o risco de gerar inúmeros vícios, né, que conduzem aos abismos. Chega ao mundo espiritual como analfabeto, mudo e cego. Por quê? Porque ele simplesmente não sabe como é que funciona lá. Ele acha que lá é a influência, é o dinheiro, ou seja lá o que for, é a estratégia de negócios. Não, meu amigo, lá é totalmente diferente. Assistam ao Nosso Lar, que vocês vão reparar que tem muitas pessoas que chegam lá e o tratamento é difícil, porque eles não entendem. Eles não conseguem enxergar a realidade do mundo espiritual. Você olha para o enfermeiro lá e você acha que ele está cortando a sua perna, e não está, ele está só fazendo curativo no seu ferimento. Mas você não consegue enxergar a realidade, você não consegue se expressar, você não consegue ler o que acontece no mundo espiritual. Porque você não está acostumado, você não buscou aprender isso, você não buscou se familiarizar com essa questão, então é natural que você não consiga, né? Também aumenta o risco de conquistarmos vários inimigos no transcorrer das reencarnações. Por quê? Como você é muito agressivo, é muito materialista, o foco seu é a matéria, não é o próximo, a gente acaba, né? Você não, nós, né? Acabamos meio que ofendendo, desprezando, marcando, machucando as pessoas. Isso às vezes acontece. E reduz a chance de desenvolvimento pleno da atual reencarnação. Se você só foca a matéria, não produz o bem para ninguém, as suas próximas reencarnações serão de acordo com aquilo que você tem feito, né, nas suas últimas reencarnações. Então, tudo aquilo que você produziu, você vai experimentar. Se você produziu a miséria, produziu o desemprego, produziu o desvio do dinheiro público, produziu qualquer carência, seja para quem for, em decorrência da sua ambição, ganância ou alguma coisa parecida, você vai experimentar isso de alguma forma. Só que lembra lá do retorno do fractal, né? Vai ser 1000 vezes maior. Então é isso, pessoal. Por fim, se você ainda não assistiu o filme Matrix, assista e faça a sua escolha. Lembrando que o próximo vídeo falaremos sobre direcionamentos e a relação entre objetivos e resultados, a relação e a contradição, né? E muito obrigado. Lembrando que não somos os donos da verdade, estamos buscando aprender, igual a todos vocês, igual a todos nós. Pedimos desculpas se houve algo pouco explicado ou mal explicado. Deixem um comentário no final do vídeo lá. Se vocês deixarem dúvidas, tentaremos responder também da melhor maneira possível. Se alguém ficou chateado, ofendido, por favor, não fique, não foi essa a intenção. Nos dê a chance de explicar melhor, ou tentar se explicar, né? E vamos juntos nessa jornada aí de aprendizado e de busca espiritual. Fiquem com Deus e até a próximo vídeo, se Deus permitir. Muito obrigado, pessoal.